Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero tratar a respeito desse título, né? Quando um músico da igreja se torna uma estrela. Qual é o problema disso? A gente tem algumas reflexões aqui para fazer hoje. Eu quero trabalhar primeiro Mateus 5,48, a respeito da perfeição. Diz assim, Jesus falando: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Como eu estou com a Bíblia palavra-chave, eu vou abrir aqui no léxico, né? No significado da palavra, é o número 5046. O que quer dizer a palavra perfeito no grego? O que quer dizer isso? É a palavra teleios, né? Que quer dizer completo, em várias aplicações de trabalho, esforço, crescimento, caráter mental e moral. De forma neutra, como substantivo também, integridade, adulto, maduro, homem perfeito. Quando diz, minha mãe já costuma dizer assim, meu filho já é homem perfeito. É claro que ela não está dizendo que eu não tenha defeitos. Ela está dizendo que eu já estou completo. Eu já cheguei ao nível de adulto, né? Há alguns anos isso já. Então eu sou um homem perfeito, no sentido da palavra. Então o músico perfeito para Deus, no meu ponto de vista, é aquele músico que se torna útil, aquele músico que se torna completo. Por exemplo, ele ajuda a igreja no louvor congregacional, ele apresenta um hino especial, uma música solo, bem propícia para o culto. Esse é o músico perfeito. Agora, vamos aqui para dois extremos. O lado de cá, quando o músico é desleixado, aquele músico que chega lá na frente, pega um violão, um piano, seja lá o que for, e rata, erra o ritmo, bota acorde errado, canta, desafina quando vai cantar. Não estou dizendo que isso não aconteça, acontece. Depende do dia, como a pessoa está nervoso, chateada, alguma coisa. Tem gente que acha que viver de música é as mil maravilhas. Eu já passei uma época da minha vida como músico, não é fácil. Você tem que tocar o que você não gosta, tem que tocar algo que você tocar música alegre e você está chateado naquele dia. Não é fácil. Bom, e o músico da igreja é a mesma coisa, né? Mas aquele desleixado ali, aquele músico desleixado, largadão ali, que não tá nem aí, ele tende a desonrar o nome de Deus porque a música vai ser uma maldição para a igreja em vez de ser uma bênção. Porque a música tá ali, mal escolhida, uma música que não tem nada a ver, aquela música que apela mais ao corpo do que à mente, quando Paulo diz que o culto tem que ser racional, enfim, né? Enfim. E também tem o outro lado da moeda. É aquele músico que estuda tanto que ele começa a ser tão exímio no que ele faz que ele começa a chamar atenção para ele, né? Eu já passei por essa situação nos dois casos. Eu comecei a tocar violão na igreja e quando eu comecei a tocar, eu só tocava rock, né? Eu aprendi a tocar violão ouvindo rock. E aí quando eu ia tocar na igreja, eu pegava as músicas e convertia aquelas músicas para o dedilhado do rock, o ritmo, enfim, aquela coisa toda. E isso provocou na igreja uma reação de êxtase. A igreja levantava as mãos, aquela coisa toda, mas na hora da palavra estava todo mundo disperso. Porque a música anterior, ela trouxe para as pessoas adrenalina, né? Em vez de provocar nas pessoas uma sensação de paz, de sossego, de completude para ouvir a palavra. Mas não. E também já estive no outro extremo. Já estudei tanto a guitarra, né? Que eu tocava guitarra. Eu estudei tanto que em toda música eu tocava um solo. E criava solos muito bons. E eu lembro que quando eu tocava com as pessoas na igreja, as pessoas na hora do solo olhavam todas, ficavam olhando para mim e até faziam tal. Mas eu pergunto, e Deus está sendo louvado quando as pessoas torcem o beicinho? Poxa, que músico, que solo maravilhoso, não sei o que e tal. E Deus está sendo louvado, as pessoas estão sendo abençoadas? Ou eu estou sendo agradecido? Também não estou falando daquele músico tipo um Pavarotti, né? Que chega na igreja e solta a voz. Bah! E as pessoas olham para ele e dizem, rapaz, que tenor maravilhoso. Também não é aquele da voz chinfrim, né? Que chega lá desafina, né? Canta com a postura, a voz sem colocação, aquela coisa toda. Onde é que está o meio termo? Por isso que eu disse, o músico ele tem que crescer,
se tornar perfeito, útil para a congregação. Quando ele passa disso, ele já se torna inútil novamente, porque ele está sendo útil só para ele mesmo, ele não está sendo mais útil para a congregação. Ou, por exemplo, eu vi um vídeo do pastorzão aí, falando de João Alexandre, muito engraçado. Era 1000 notas por segundo, 1000 acordes por segundo. Para cada sílaba, João Alexandre bota um acorde. Ele sabe fazer as coisas. Quando ele toca só para ele, João Alexandre faz aquela música bem troncha mesmo. Quando ele está tocando na igreja, ele toca o necessário. Eu já vi ele fazendo isso. E ele é muito bom, né? Apesar de ter algumas opiniões que eu discordo, dele achar que a música é música, não tem influência, não sei o que, a música não é neutra. Na minha opinião, a música não é neutra. O tipo de conhecimento que você tem de Deus determina o tipo de música que você vai ouvir. Se eu sei que Deus é santo, se eu sei que Deus é santo, santo, santo dele, ele é separado de tudo que é profano, tudo que é comum, eu não vou cantar para ele uma coisa profana, uma coisa comum. Eu vou cantar para ele uma coisa santa. Vou dar um exemplo disso. A minha esposa for ao centro de Aracaju comprar uma roupa para mim, uma calça, ela jamais vai trazer uma calça slim quadriculada ou aquelas calças marrom. Nunca ela vai trazer para mim, porque ela sabe que eu não gosto, porque ela me conhece. E por me conhecer, ela quer me agradar. E ela vai me dar aquilo que eu gosto. Então, o crente que conhece a Deus, vai dar a Deus aquilo que Deus gosta, aquilo que agrada ao Senhor. Ah, mas como é que você faz para conhecer a vontade de Deus? Eu não conheço. Ora, meu irmão, a palavra de Deus está aqui. Olha, a palavra de Deus revela a vontade do Senhor para nós. E quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a palavra, mais eu conheço ao Senhor. E aquilo que desagrada a Deus toca no meu coração e provoca em mim tristeza. Eu vou dar um exemplo, como eu já contei no meu testemunho. Quando eu estava tocando em uma igreja aí, estava fazendo altos solos, riffs de guitarra, aquela coisa toda. A guitarra começou a pesar aqui, que parecia que tinha 50 quilos. E eu digo, meu Deus. E a minha guitarra era fantástica, era uma guitarra com câmaras dentro. Ela era oca, ela era de madeira antiga, a guitarra com mais de 100 anos, a madeira dela mais de 100 anos. Era uma guitarra fantástica, mas estava pesando. Aí eu digo, meu Deus, será que eu estou lhe desagradando a tal ponto de sentir isso? Ou eu estou agradando ao Senhor tanto que o inimigo está pesando a mão sobre mim? Você acha que o inimigo estava pesando a mão sobre mim? Bom, não sei. Eu sei que eu senti tristeza. Quanto mais eu conheci a palavra de Deus, quanto mais eu orei, mais nojo e vergonha eu comecei a sentir do que eu fazia. Mais desapego eu comecei a sentir pelas coisas que eu gostava. É simples assim. O processo de conversão é assim. Eu não jogo fora as coisas que eu gosto. As coisas que eu gosto saem de dentro do meu coração primeiro. E depois Deus começa a preencher com as coisas que Ele gosta. Hoje, o louvor congregacional me enche de prazer. Hoje, as músicas sacras me enchem de louvor. Compreende? Então aqui, nesse livro aqui, eu não vou ler ele todo. Cristãos em Busca do Êxtase, eu não vou ler, lógico. Mas tem um trecho interessante onde o pastor Vanderlei Dornelli diz: hoje, na igreja pós-moderna, e quando ele fala igreja pós-moderna, ele fala de todas as igrejas, né? Todas. Ele é um pastor adventista, ele fala da igreja adventista também, principalmente. Aí ele diz: as pessoas estão procurando sentir seu Deus, quando na verdade Deus quer ser conhecido. Então as pessoas tocam aquela música, o músico sabe como tocar aquela música para fazer as pessoas, olha, me arrepiei, ai, que maravilha. A pessoa acha que saiu da igreja porque levantou as mãos, se arrepiou, se converteu. Quando passa essa sensação, ela percebe que está vazia, né? Então aqui, por exemplo, olha, ele vai falar aqui a respeito da espiritualidade bíblica. A música nunca foi usada com propósitos evangelísticos. Nunca. Diz, as recomendações dadas a Israel acerca da idolatria e da relação com os povos vizinhos apontam a natureza da santidade recomendada ao povo da aliança. Apesar de muitas orientações, porém, os israelitas não só se casaram com gentios, mas serviram outros deuses. É o que nós temos feito hoje. Poxa, o músico cristão, hoje ele tem aí Juninho Afran para se espelhar, mas Juninho Afran já se espelhou em um músico secular também, com certeza. Ali um Slash da vida, um David Gilmour da vida, enfim, eu não vou estar fazendo aqui propaganda de guitarrista famoso do mundo, mas eu me inspirava em músicos do mundo para tocar na igreja. Ah, digo, meu Deus. Então, Deus diz, eu quero um povo santo, separado, distinto.
Mas não, a gente se assemelha ao mundo, e não só se assemelha ao mundo, mas oferece a Deus aquilo que o mundo tem. É impressionante, né? Em vez de a gente impactar o mundo com o que nós temos de diferente, a gente está impactando a igreja com o que a gente tem de comum, de vulgar. No sentido da palavra vulgar, que é de todo mundo, né? É popular, público. Deixa eu dar outro exemplo bem básico aqui. Se minha esposa for, como eu já disse para vocês, se ela for comprar algo para mim, ela vai comprar aquilo que me agrada, porque ela quer me agradar, ela sabe quem eu sou. Agora vamos lá para o músico. O músico cristão, ele tem que ser desleixado? Não. Aqui está o livro O Debate sobre a Música Cristã, do pastor Batista Tim Fischer, que é fantástico, onde ele vai dizer aqui a música e a adoração como o músico deve ser. Ele fala aqui sobre a semelhança com Cristo na nossa performance. É muito interessante. Ele vai dizer aqui que, por exemplo, ele diz aqui, olha, se nós como músicos cristãos, página 178, o debate sobre a música cristã, se nós como músicos cristãos deixamos que nossa performance fique nublada por negligenciar a preparação, seja pessoal ou espiritual, o mundo não verá o Salvador de forma clara. Aquele músico fraco, né? Se por outro lado, enfeitamos nossa performance de tal maneira que nós ou a própria performance receba toda a atenção, o mundo não verá nem um pouco o nosso Salvador. Agostinho, que aquele não chama de Santo Agostinho, né? Mas Agostinho disse uma vez, abre aspas, quando fico movido mais pela voz de alguém que canta do que pelas próprias palavras cantadas, eu confesso que pequei. De igual modo, fecha aspas, de igual modo, devemos equilibrar nossa prática de performance com este pensamento em mente. Pouca preparação certamente não servirá para nada, mas uma preparação que nos faz parecer importantes demais servirá somente para levar a nós mesmos, ao invés do Salvador. Aqui ele vai falar sobre a questão do exemplo da xícara. Vamos supor que a minha esposa faça como é que eu posso dizer, um cappuccino lá, né? Aí mistura lá o café, chocolate, o leite, aquela coisa toda, né? Aí ela traz pra mim, ai filho, eu fiz uma xícara de cappuccino pra você. Aí eu tomo e digo, oh, que maravilha, que coisa saborosa, como essa xícara é maravilhosa. Oh, xícara maravilhosa, que coisa mais linda, obrigado xícara pelo seu conteúdo. Minha esposa vai ficar feliz? Não, né? Porque quem fez foi ela. Então, trazer a glória para o músico é elogiar a xícara, segundo o pastor Tim Fischer. É isso. Quando a gente vê, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico. Quem gosta dos Arautos do Rei, como eu, que acompanho os Arautos do Rei, na verdade eu acompanho desde quando eu entrei na igreja, né? Mas eu acompanho assim a discografia do Arautos do Rei de 62 até 93, que foi a época que eu mais gostei. De lá pra cá eles começaram a trazer elementos populares para a música do Arautos do Rei, e isso tirou a identidade do Arautos do Rei, né? Mudou a identidade. No DVD 50 anos que eles lançaram em 2012, a gente percebe no trecho da música Vem a Mim, que tem aquele trecho que Daniel Abreu, o primeiro tenor, faz lutar, até cansar, parece ser assim. Aí todo mundo fica na expectativa, será que ele vai alcançar o agudo? Mas ao sentirmos a firmeza, todo mundo levanta as mãos e fio, aplaude e tal. Pergunta, Deus recebeu a glória naquele momento? Ou foi Daniel que recebeu a glória? Tanto é que Daniel faz bem assim, Daniel aponta para cima. Mas eu pergunto, se eu ofereço à igreja esse tipo de provocação musical e a reação da igreja é essa, a culpa é da igreja ou a culpa é minha que ofereci aquela reação, que provoquei aquela reação? Fica aí a pergunta no ar. Já cantei Vem a Mim? Já. Canto Vem a Mim até hoje com o quarteto? Canto. Mas eu não faço de uma maneira gritada, de uma maneira... Porque assim, Arautos do Rei sempre foi assim. Primeiro tenor tem que ser alguém nato. Era aquele cara que cantasse a música do primeiro tenor sem esforço físico. E o baixo também, mas hoje se tornou uma competição. O baixo, quanto mais grave,
melhor. Ah, que baixo maravilhoso, treme tudo. E o primeiro tenor é aquele que grita, que faz melisma. Aquela coisa. Tanto é que o novo primeiro tenor, quando vai cantar Vem a Mim, ele usa uma nota mais alta ainda do que a que Daniel Abreu usava. Pra quê? Pra quê? Lá no passado, eu tenho até um vídeo aí com o quarteto, de 2015, se eu não me engano, eu cantava essa música Vem a Mim gritando. Hoje, eu já procuro colocar ela na voz de cabeça, né, mais colocada. Aí torna a música bela. Tô dizendo que eu sou melhor do que Daniel, pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso. Daniel pra mim Daniel pra mim é referencial na música. Eu procuro ouvir como ele faz e tal. É nisso que eu tô falando. A culpa não é de Daniel de uma maneira, mas de quem fez a música e de quem dirigiu. Enfim, já hoje as coisas mudaram tanto que o Haroldo está cantando até com o ukulele, né? Fazendo aquele reguezinho, né? E aí? Vamos alcançar os diferentes. Compreende? Então a gente perdeu um tanto da mão, a gente perdeu a mão da coisa, né? A gente perdeu o ponto do bolo. O bolo tá ficando solado demais ou ressecado, sei lá. Enfim, meus queridos, o que eu queria trazer como reflexão é isso. Quando o músico se torna estrela, ele abandona a igreja. Vou dar um exemplo disso muito claro. Quando qualquer ministério de louvor se propõe a dirigir o louvor na igreja, pode observar. Eu já vivi isso 2 ou 3 vezes. Começa a dirigir louvor congregacional, a igreja começa a cantar junto, divide as vozes, fica muito bonito. Aí ele começa a crescer como músico, começa a tocar em outras igrejas e abandona a igreja dele, vai tocar em outras igrejas. Abandona a igreja lá. Não era para ajudar no louvor congregacional? E por que agora ele está tocando em outras igrejas? Saindo por aí. Tem algum problema nisso? Que não seja frequente. Por exemplo, o Novo Som foi formado assim, começou com louvor na igreja, saiu, virou uma banda, tá aí hoje. A Oficina G3 começou assim, Novo Tom começou assim, alguns outros grupos que começaram assim também, dentro da igreja cantando as músicas congregacionais, daqui a pouco recebe convite fora, e vai cantar fora, abandona a igreja mãe, e a igreja lá perdeu, em vez de ter um benefício, tendo um ministério de louvor, recebeu uma maldição. Porque o pessoal se preparou tanto que foi para fora e deixou a igreja sem ter quem conduza o louvor congregacional. Então, voltemos ao Evangelho, voltemos à origem. As músicas deveriam ser para louvar o Senhor Deus. Só isso. E precisamos fazer nosso esforço para sermos bons ao ponto da necessidade. Eu preciso ser um músico necessário. Quer tocar uma música para batismo de criança? Eu sei tocar uma música para... É um exemplo. Eu estou usando assim o meu exemplo como de maneira fictícia. Um batismo, eu sei tocar. Um casamento, eu sei tocar. Enfim, eu sou útil para aquilo, né? Quando eu chego, saio daqui, da inutilidade, chego a ser útil para a igreja, tá bom demais. Tá ótimo. Tá ótimo. E quando eu desço, eu vou para o outro lado, que eu me torno estrela, eu me torno foco das atenções do povo, também me torno inútil também. Então é isso que eu queria dizer para vocês, como ponto de reflexão. Depois eu vou tentar trazer um review sobre este livro aqui, primeiramente. Ele é muito bom mesmo. E esse daqui depois, Cristãos em Busca do Êxtase. Não vou fazer o review completo, porque eu gostaria que vocês mesmos lessem por vocês mesmos, né? Porque aqui eu vou dar meu review, terminar dando minha opinião no review, né? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.